Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 19 de janeiro, estamos na quarta-feira da segunda semana do Tempo Comum. A leitura de hoje é de 1 Samuel, capítulo 17, versículos 32 a 33, versículo 37 e versículos 40 a 51. Naqueles dias, Davi foi conduzido a Saul e lhe disse: ninguém desanime por causa desse filisteu, eu, teu servo, lutarei contra ele. Mas Saul ponderou: não poderás enfrentar esse filisteu, pois tu és só ainda um jovem e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me salvará também das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai e que o Senhor esteja contigo. Em seguida, tomou o seu cajado, escolheu no regato 5 pedras bem lisas, colocou-as no seu alforje de pastor, que lhe servia de bolsa para guardar pedras. Depois, com sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Este, que se tinha aproximado mais e mais, precedido do seu escudeiro, quando pôde ver bem Davi, desprezou-o porque era muito jovem, ruivo e de bela aparência. E lhe disse: sou acaso um cão para vires a mim com um cajado? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses e acrescentou: vem, e eu darei tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu: tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e te abaterei, e te cortarei a cabeça, e darei o teu cadáver e os cadáveres do exército dos filisteus, às aves do céu e aos animais da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda esta multidão de homens conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o árbitro da guerra e ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu avançou e marchou em direção a Davi, este saiu das linhas de formação e correu ao encontro do filisteu. Davi meteu então a mão no alforje, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte com tanta força que a pedra se encravou na sua testa. E o gigante tombou com o rosto em terra. E assim Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, correu para o filisteu, chegou junto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo-o morto, seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Meu irmão, minha irmã, a leitura que acabamos de ouvir é uma verdadeira lição de esperança e de confiança em Deus. Davi age apoiando-se unicamente em Deus. Mas isso não o impediu de usar dos recursos que tinha para vencer o gigante Golias. Davi declarou a Golias: eu vou a ti em nome do Senhor. Se analisarmos a luta que Davi deve enfrentar, temos que reconhecer que a situação é dificilíssima para Davi. Todos são tomados de medo, pois não é possível enfrentar o gigante Golias, que é um guerreiro desde a juventude. Todos se escondem, somente Davi se dispõe a lutar contra Golias. Mas essa é uma batalha desigual. É o gigante, o guerreiro experiente, contra o pastor de ovelhas. Um está armado do que há de melhor,
O outro, mesmo que tenha recebido as armas de Saul, não consegue sequer se movimentar com armadura e escudo. Um marcha com as melhores e mais pesadas armas. O outro vai armado do cajado, da funda e com 5 pedras lisas escolhidas no riacho. Diante dessa desigualdade, há 2 atitudes: ou a fuga e o medo, ou uma confiança falsa e ilusória em Deus, esperando que tudo se resolva com uma oração recitada de forma mágica, assim como tinha acontecido aos israelitas na batalha em que perderam a Arca da Aliança. Eles esperaram uma proteção mágica da arca e por isso foram derrotados. Davi não tem nenhuma dessas atitudes. Ele não tem ilusões, mas a sua confiança em Deus é verdadeira, porque não se desespera diante da dificuldade intransponível e porque procura os meios disponíveis a ele para o combate contra Golias. Saul tentou exteriormente tornar Davi um guerreiro, dando-lhe sua couraça, seu capacete, sua espada, seu escudo, mas Davi não conseguia sequer caminhar com todo esse peso. Davi continuava a ser somente um pastor de ovelhas. Por isso Davi desceu ao riacho e escolheu 5 pedras lisas. E como pastor que cuida das suas ovelhas, caminhou contra o gigante, munido somente do cajado e de uma funda. Golias, ao ver isso, desprezou, escarneceu. Sou por acaso um cão para vires a mim com um cajado? Davi sabe que seus recursos são limitados, são pobres, e por isso não se ilude com o seu poder. Ele confia em Deus, não nas suas armas inadequadas. Ele não vai para a batalha com mãos vazias, como se Deus pudesse fazer vencer o gigante com um passe de mágica. As armas de Davi são insuficientes, ridículas, e até o gigante Golias percebe isso, mas são esses meios humildes que Davi usa para vencer. A sua esperança está posta unicamente em Deus, mas ele não deixa de fazer uso dos seus pobres recursos para receber a vitória de Deus sobre o gigante Golias. Quando nós temos todos os meios necessários e aptos para realizar nossos projetos, é normal nós pormos nesses meios a nossa confiança. Tenho tudo que preciso e por isso o sucesso está garantido. Mas, quando nos sentimos pobres, quando não temos os meios necessários, os meios suficientes, é nesse momento que podemos caminhar, porque é isso que Deus nos pede e nos pede que usemos dos nossos pobres meios. Essa foi a atitude de Davi. Ele conta com a ajuda de Deus, mas não deixa de usar o que está em seu poder, mesmo que sejam meios humildes. Essa é a lição importante para nós. É preciso aceitar nossos pobres recursos, sempre insuficientes para o que Deus nos pede, e não ficar esperando ter todos os meios para começar a fazer o bem. Se ficarmos esperando as condições ideais para fazer o bem, nunca iremos começar. São os nossos pobres meios que nos obrigam a confiar e a esperar em Deus. A segunda lição é também valiosa. É preciso lançar mão dos nossos pobres recursos. Não devemos negar nossa cooperação humilde à ação de Deus com o pretexto de que Deus fará tudo por nós e de que nós não podemos fazer nada. Deus age poderosamente, mas não dispensa nem torna inútil a nossa pobre colaboração. Exatamente o contrário, Deus age para que nós hajamos responsável e humildemente. A nossa ação de fazer o bem é o ponto de partida para a ação salvadora de Deus. Deus deseja a nossa ação responsável. Peçamos ao Senhor que aceite essa condição paradoxal. Peçamos ao Senhor que nós aceitemos essa condição paradoxal da esperança cristã.
A esperança que nos impulsiona a fazer tudo o que podemos, como se tudo dependesse só de nós, mas confiando em Deus, porque tudo de fato depende só dele.